E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais sobre como definir a forma correta de você pensar numa venda, numa compra, analisando o gráfico de forma correta, é claro. Então, se você quer aprender como diminuir os riscos na sua entrada, ter a convicção da movimentação, seguindo um passo a passo, um método lógico, você está no lugar certo. Aqui você vai aprender a começar a tirar as escamas dos olhos, começar a ver uma clareza de movimentação técnica para que você aplique de forma tranquila, de forma saudável o gráfico, diminuindo os riscos. Então, qual que é a proposta do meu canal, pessoal? Tem muita gente que chega aqui e ainda não entende a proposta do meu canal. A proposta do meu canal é fazer com que você comece a aprender a como operar logicamente os mercados. Como você aprende a operar com lógica e profundidade os mercados financeiros. Independente do ativo, vai fechar? Independente do mercado. Entradinha simples, pessoal. Olha o que o gráfico está fazendo. O que o gráfico está fazendo aqui? Uma tendência de baixa. Correto? Correto. Uma tendência de baixa, o que eu preciso fazer? Uma movimentação técnica, onde eu preciso que tenha um padrão de vela pós-pullback para eu fazer uma entrada. Então, aqui ó, eu tenho uma região que antes foi suporte e se transformou em... Vamos ver se vocês são bons mesmo. Você que está no chat aí, muito pouca gente tem analisado as aulas em OTC, muita gente pede, só que ao mesmo tempo eu vejo muitas poucas pessoas assistindo, participando. Vocês precisam depois deixar nos comentários para ver se vale a pena mesmo eu continuar trazendo aulas em OTC, porque se não tiver quórum, né, pessoal, se não tiver gente para assistir, para acompanhar, de que adianta, né, ficar trazendo conteúdo aqui? É melhor eu subir aulas lá na área do aluno fechado, trazer com mais profundidade para os alunos, né, especificando já com o conteúdo que eles sabem, do que às vezes aqui no YouTube, se não tiver o pessoal que comenta, o pessoal que deixa o like, o pessoal que está aqui para aprender. Então, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Por que eu falo isso, pessoal? Porque isso é o termômetro. Se tivesse essas três coisas, curtir, comentar e se inscrever, eu vou me incentivar todos os dias a estar aqui trazendo conteúdo, tá? Agora, já pensou que nem eu subo o vídeo, aí eu vou ver o vídeo lá, tem lá pouquíssimas visualizações, eu penso assim, poxa, ninguém está interessado em operar OTC, ninguém opera fora de horário, tá todo mundo tranquilo na vida, já trabalhando no trade, então não tem motivo de eu trazer conteúdo de final de semana, tá? É por isso que eu sempre peço para vocês trazerem um feedback. Eu preciso do feedback de vocês, tá bom? É só isso mesmo, para entender o porquê do mercado. Então, ó, essa análise, pessoal, eu tenho que seguir a risca. Eu tenho que seguir o passo a passo, eu tenho que seguir uma causa do movimento, eu tenho que seguir um efeito do preço. Se o preço está numa tendência de baixa, por que eu vou comprar? Não tem lógica, principalmente o OTC. O OTC tem algumas peculiaridades. Dica para você operar OTC. Primeira dica, sempre opere tendência. Primeira dica em OTC, sempre opere tendência. Segunda dica, sempre vá a favor da maior tendência. Porque tem muita gente que vai operar tendência e acaba operando contra a maior força da tendência, porque não sabe identificar as tendências. Então, sempre. Duas dicas aqui, ó, matadoras para você
começar com base correta na análise do mercado, principalmente no que diz o OTC. Agora é uma peculiaridade. Procure sempre operar tendência e sempre a favor da tendência macro, tá? E olha a entradinha tranquila aqui, né, pessoal? Simples de tudo. Sabadão, fazendo uma entrada linda aqui. Você que chegou pela primeira vez aqui, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar, onde eu falo sobre padrões de velas. Os padrões de velas você vai utilizar na hora de executar a ordem, na hora de você tomar a decisão de compra ou de venda. Então é de suma importância. Para você baixar esse e-book, começar a estudar, aprender um pouco sobre padrões, você pode vir aqui abaixo de qualquer videoaula ou desta própria aula que você está assistindo, ó, e tem o meu canal do Telegram. Quando você acessar o canal do Telegram, na mensagem fixada, vai estar lá o e-book para download, pessoal. Aqui nos links também você vai encontrar o meu Instagram, você vai encontrar o meu WhatsApp caso você tenha alguma dúvida, e você vai também encontrar o link para o treinamento. Você que queira realmente aprender sobre como analisar o gráfico e dominar o mercado de forma lógica, tá? Aqui é o meu Instagram, ó. Eu deixo o meu Instagram aqui para você também acompanhar. Qualquer dúvida, manda uma DM para mim sobre dúvidas sobre como fazer o treinamento ou alguma coisa que você tem em relação ao treinamento. Desconto ainda de 60%, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter, Stories, que eu posto tudo aqui, pessoal. Então, para você ficar em tempo real sabendo do que acontece aqui no canal. Vou mostrar para você aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ó. Esse aqui é o canal do Telegram, tá? Então, quando você entra no canal do Telegram, ó, mensagem fixada. Basta você fazer o quê? Ó, clicar aqui, ó. Clicou na mensagem fixada, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos dois links utiliza para fazer download. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos e também as aulas que eu subo todos os dias aqui para você segui-las, tá? Aqui no canal do YouTube. Então aqui, ó, o Silvio, duas entradinhas, uma com duas taxas, batendo a meta 3-0, tá ótimo, mantendo-se positivo, boa tarde, bom fim de semana para o senhor e para a família. Para você também, Silvio. Olha o Silvio aqui, ó, operando pelo celular, batendo meta, excepcional. Aqui é o Helder, ó, fazendo um lucro. O Helder, antes aqui, depois você dá uma olhada, eu postei os resultados dele. Aqui é o Rodrigo, ó, batendo meta no Forex, ó, 2 semanas com 10-0, pessoal. Isso aqui é o suprassumo do conhecimento, né, Rodrigão? É o suprassumo do conhecimento, pessoal. Eu conheço gente aí que está 1, 2, 3, 4 anos no Forex apanhando, não consegue tirar um dinheiro no mercado. Olha o Rodrigo aí, ó, batendo 10-0, 2 semanas, é até bastante entrada, tá, pessoal? Hoje em dia, às vezes eu faço 1, 2 entradas só na semana, e o Rodrigo fez 10 aqui, ó, em 2 semanas. Isso mostra o quê? Capacidade técnica. Meus parabéns, Rodrigo. É isso aí. E a namorada do Rodrigo opera o mini índice, né? Como assim? Com a mesma metodologia. A metodologia de você entender os mercados de forma lógica. Ah, Cadu, mas é Forex, é índice. Como assim? É aí que o pessoal não entende. Por isso que eu falo para vocês, quando alguém me procura, fala assim, qual é a corretora que você usa? Pouco importa a corretora, pessoal. Ah, qual é o mercado? Pouco importa. Se você souber a metodologia, se você souber aplicar a metodologia, você consegue extrair o melhor da sua análise. É gráfico de velas? Você opera gráfico de velas? Então independe do mercado, independe do ativo, tá? Tá lá o Rodrigo batendo meta. O Natan aqui, ó, batendo meta, 1-0. Aula que eu subi ontem, muito importante aqui, ó. Muitas dúvidas, para principalmente quem é iniciante. Aqui a Raquel batendo meta. A Raquel falando para mim que ela fez um curso de financeiro também, sobre gestão do lar, gestão econômica. Muito bom, Raquel, meus parabéns. É assim que se cresce. Meus parabéns. Aqui o Helder, ó, que eu tinha falado para você. Então o Helder, numa sexta-feira, bateu meta e ele estava falando aqui que o que ele ganhou na sexta-feira mesmo, sendo um valor baixo durante os outros dias, quando ele trabalhava com CLT, ele deixa aqui o comentário, né?
ele demorava quase não sei quantos dias para fazer o mesmo valor que ele fez ali numa manhã. O Helder já vive do mercado, já faz um bom tempo, né, Helder? Desde que ele conheceu aí o treinamento, começou a fazer as aulas, aprendeu de uma vez, que nem o André, ó, 6-0 aqui, batendo meta, e aí só tá no mercado, né? Uma vida livre, uma vida tranquila, trabalha a hora que ele quer, faz o que ele quer, estuda a hora que ele quer. A vida tranquila que eu digo assim, pessoal, é você ter liberdade de tempo, disponibilidade, trabalhar na sua casa, né? Você pode estar perto dos seus, da sua família, do cuidado. É que nem os meus vizinhos aqui, ó, quando eles têm alguma entrega para ser feita, essa é boa. Eles sempre falam assim, ô, seu Cadu, né? Me chamam de seu Cadu, eles são mais velhos, mas eu fico até meio assim. Pô, vai chegar uma encomenda, eu posso fazer a entrega aí? Pode. Por quê? Porque eles sabem que eu tô em casa o dia inteiro, pessoal, tá? No sentido, é claro, né? Tem compromisso, saio, tem outros afazeres, mas eles sabem que eu vou estar em casa, em alguma hora ou outra eu tô em casa. Essa é a liberdade de você poder estar junto aos seus. Marcelo aqui, ó, 5-1, batendo meta. José batendo meta, ó, José utilizando o indicador, ó, 4-0, olha que sequência linda. Falar nisso, indicador, pessoal, olha o Claudinei aqui, 3-0 e tchau mercado. O indicador lá no módulo 13, eu explico como funciona. Para você que quer fazer aquisição, é só entrar em contato, eu te explico como ele funciona. A instalação não dura aí nem 3 minutos. Os valores, passo tudo certinho para você, te explico, tá? Você que chegou lá no módulo 13, viu como funciona, e principalmente para o OTC também, tem muita gente que gosta, como o OTC não tem volume, muita gente utiliza ele no OTC para liquidação das regiões, as marcações, os pontos de entrada, excelente mesmo, tá? Meu QZDEC fazendo 3-1 aqui, o Thiago aqui, ó, batendo meta, operando pelo celular, volume, isso foi ontem ainda que o mercado estava aberto, né? Jailson aqui, olha que sequência linda, e assim por diante, pessoal. Eu não vou continuar aqui, senão eu vou ficar até amanhã aqui falando para vocês dos alunos, e a gente tem tempo, né? Senão daqui a pouco eu fico aqui 1 hora aqui, e vocês falam assim, o Cadu só fica aí mostrando aluno, o Cadu só fica mostrando resultados de aluno. Eu gosto, tá, pessoal? Porque para mim é como se eu trouxesse o aluno, sabe, em cima do pódio. Isso me enche de orgulho por conseguir transmitir conhecimento, e eu sei que o aluno também ele fica muito feliz, porque mostra aí, isso é resultado de um esforço. Quando você vê alguém ali batendo sua meta, tendo seus resultados, pessoal, não é uma coisa que caiu do céu, tá? A pessoa investe em estudo, investe em tempo. Então, para mim é um mérito eu poder trazer o nome do aluno, falar, tá? Então, me perdoa se às vezes é chato para você, mas é para você entender que o mercado é para todos. Basta sentar o bumbum na cadeira, estudar da forma correta, que todo mundo tem chance de ter consistência. Basta aprender o método correto e fazer o que tem que ser feito, tá? Vamos lá, EuroGBP de novo, ó. Novo movimento aqui do EuroGBP. Eu vou tentar comprar aqui, pessoal. No último momento que eu comprei, ele desceu, tá? Então, já que ele desceu no último momento, eu entrei com 2 taxas. É a primeira vez... Não, eu já fiz entradas assim, mas eu não sei se você lembra, ó. Eu comprei nessa região aqui. Quando eu compro nessa região, ele faz o quê? Um padrão de vela de baixo, como ele fosse fazer uma pequena correção. Então, tranquilo, sentei o dedo aqui, ó, entrei com o meu stop. O OTC tem muito isso, né? O OTC, ele tem aquela... Como que eu quero dizer para você? Por ele não ter um volume, o que o volume faz para mim, pessoal? O que o volume me mostra? O volume me mostra esse detalhe na região, se o gráfico tem força de continuidade ou o gráfico tem movimento de baixa. Então, o volume me mostra isso. Como eu fiz a entrada de compra, ele me mostrou uma queda absurda ali na região, tá lá, ó, altamente lucrativo. Olha só, olha a minha entrada, ó. O que está acontecendo com esse gráfico? Vamos lá, vamos analisar? Ó, o gráfico chega em região, uma região de suporte, perfeito?
Perfeito, região de suporte. E eu tenho aqui, ó, região de resistência. Eu tenho aqui, ó, região de resistência. E eu tenho aqui região de resistência. Vou escrever aqui para você, ó, resistência. Opa, nessa cor aqui ninguém vai entender, né? Região de resistência. Região de resistência. E região de resistência. Então, pela regra que eu ensinei para vocês sobre a questão de movimentação, quando eu tenho, ó, super dica aqui, ó, pessoal, a terceira dica de ouro aqui para você operar o TC. Falei sobre a tendência, falei sobre seguir a maior força do mercado, agora eu estou falando para você sobre as contagens de suporte e resistência. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 resistências. E eu tenho aqui, ó, um suporte. Qual é a força gráfica? De baixa, que foi justamente onde eu tinha feito já aquela venda em Euro GBP. Só o que acontece? Eu vejo um movimento aqui com candle minúsculo, entendendo que poderia ser um pullback para o preço vir buscar o quê? Vir buscar a máxima da região. Por quê? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 100%, 100% e 50% de região. Perfeito? Concordam comigo? Concordam, né? Então eu tenho aqui, ó, movimento de 100%, movimento de 100% e movimento aqui de 50% da região. Então eu tenho aqui a região que está acontecendo aqui, o desconto, e a região do prêmio. Eu tenho a região de demanda, a região de oferta. Basicamente, para o preço fazer um movimento de resistência e manter a força do mercado que está empurrando o preço para baixo, este canal aqui, primeiro, ele precisa ser o quê? Preenchido, né? Este canal precisa ter o quê? Fazer com que o preço preencha o canal. E aí é que vem a questão do OTC que dificulta do mercado aberto. Eu não tenho um volume ali financeiro. Então eu não consigo precisar aqui, ó, se esse candle aqui me mostrou aqui de baixa, ele é um sinal para que eu possa fazer a continuidade ou ele é um sinal de correção no movimento. Se eu tivesse o volume financeiro ali, ele me mostraria se tem vendedores reais na região ou se foi só um pullback, tá? Por isso, pessoal, como eu sempre digo aqui, o filósofo em si, né, o filósofo da análise gráfica, diz que aquele que opera sem volume, profissional não é. Por quê? Porque é necessário nesses detalhes aí do gráfico. Pois bem, eu faço a compra, eu fiz a compra, e quando eu faço a compra, o que acontece? O preço de repente começa a cair. O preço de repente começa a cair, ó. Eu fiz a compra e ele abre com um gap gigantesco, ó. O preço cai abrindo um gap gigantesco. E o que eu penso? Opa! Então, na verdade, este candle aqui, que eu achei que fosse um presente de movimentação para o preço continuar daqui da região, na verdade foi um pullback. Este pullback ele pode vir buscar até, ó, as próximas micro-regiões aqui, ó, de suporte. Então tem espaço para fazer um pullback aqui na região. Então o que eu faço? Eu tinha comprado, não é verdade? Eu tinha comprado com uma taxa. O que eu faço então? Eu viro a mão dentro da mesma operação. Isso é uma técnica para quem já tem uma certa habilidade, que é simplesmente você fez uma entrada de compra, você dentro de uma gestão de risco, você faz o quê? Você vira a mão na operação. Como eu comprei com uma taxa de alta, eu fui lá e vendo com mais taxas. Então, a desvalorização e a valorização dentro desse mesmo minuto vai fazer com que eu consiga suprir a necessidade do que eu buscava ali na região. Então, o que acontece? Eu viro a mão. Por quê? Olha lá, vamos lá. Por quê? Porque a tendência de alta, como eu falei para você, é a que busca força no mercado. Então essa tendência aqui ainda está comandando o ativo. Ela está comandando o ativo. Então eu tenho movimentações
de força de venda para fazer. Então, como ele não fez rompimento da região e não corrigiu, eu consegui virar a mão de forma rápida ali, tá, pessoal? Então, ó, mais uma dica para você entender as questões do OTC. A terceira dica de ouro aí para você operar o mercado nos finais de semana. Sempre seguir a tendência. Você viu que eu operei novamente uma tendência. Sempre operar com a maior força do mercado e sempre entender que antes a ação do preço te mostrar a vontade do mercado em si e você seguir a vontade do mercado, do que você fazer entradas aleatórias. O meu único intuito de fazer uma compra naquela região era porque o preço poderia vir até a resistência. Eu acho que você entendeu, né? Era vir até a resistência, faria o pullback para depois fazer o movimento de alta. Só que ele não quis fazer o movimento até lá, ele fez pullback antes, porque se a gente analisar aqui, ó, ele está numa bandeirinha de alta, tá? E foi o que aconteceu. Só que quando você tem habilidade, desenvolve um entendimento técnico para saber como operar o gráfico, você consegue ter esse insight rapidinho. Você consegue entender rapidinho o gráfico e no fim deu tudo certo aqui e deu para virar a mão no momento correto. Entendeu, pessoal? Entendeu? Então, todas as vezes que você vai operar um gráfico, você precisa operar o quê? Uma metodologia que tenha profundidade para operar com lógica os mercados. Então, se você quiser aprender de forma correta, será muito bem-vindo. Hoje é sábado, hoje é o TC, eu não quero me expor muito ao mercado. Ó. Uma entradinha de venda nessa região, mais uma entrada de venda nessa região, praticamente aí fechando 4-0 num sabadão, nem 7h30 da manhã é. Agora eu tenho todo o tempo livre para fazer várias coisas ao dia, até outros empreendimentos se eu quiser, pois essa é a liberdade do mercado. Quem tem conhecimento, colhe os seus frutos. Como que eu vou colher o conhecimento? Plantando. Se eu planto o meu tempo, se eu planto o bumbum na cadeira, estudando, se eu planto investimento em educação, se eu planto dinamismo nos estudos, se eu planto em aprender um método que eu realmente aprendo, se eu planto em uma pessoa que pode me ensinar de verdade, eu vou colher no futuro. Cada um tem um processo, tá? Às vezes a pessoa tem um processo mais rápido que o outro, porque o mercado é dinâmico, é um mercado que tem variações, é um mercado que tem... Ele é vivo, né? Ele é vivo, como eu digo para vocês. Então a percepção pessoal de cada um pode mudar de acordo com uma personalidade ou outra, mas cada um tem seu tempo. É dar tempo ao tempo, tempo de estudos, tempo de prática, tempos de estudo, tempo de prática, até alcançar aquela perfeição desejada. Então, quando você começar a ser lucrativo, ou é sempre assim, ó, a pessoa começa a estudar, ela está sempre perdendo. Ela começa a empatar. Por quê? O mercado é assim, pessoal, é 50% de chance para você, é 50% de chance para o mercado. Quando você já começa a empatar, significa que você está virando, abre aspas, a chavinha, fecha aspas. E aí depois, nem que seja lucros de R$10, R$15, R$20 num dia, não importa, pessoal. É lucro. E aí depois, conforme você entendeu, corrigiu os erros, começou a aplicar de forma correta, você só vai escalar os valores. E aí, pessoal, os ativos ou o mercado em si, eles são alavancados por natureza. Tá? Geralmente você está trabalhando com juros compostos. Aí é só fazer análise com convicção, de forma correta e aplicar com maestria. E aí ir em busca dos resultados. Sempre na gestão, risco-retorno. Sabendo que da mesma forma que você pode crescer, você pode cair. Sabendo que da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder se não fizer da forma correta. Porque o mercado é assim, como eu disse, é 50%. Você compra ou você vende. Se você comprar e o mercado estiver vendido, você vai perder. Agora, se você vender e o mercado estiver vendido, você vai ganhar. Então, é uma questão de lógica. Então, aprender o mercado é aprender a lógica que está por trás do mercado. Então, hoje, deixei aí 3 dicas de ouro para você
Dicas de ouro para como operar profundamente e com lógica os mercados, sabendo exatamente seguir uma tendência, seguir a força gráfica e sempre esperar um padrão ali na região, mostrando para você uma forma de movimentação técnica. Aquela primeira entrada que eu fiz aqui, ó, eu entrei após padrãozinho aqui de vela, e aqui também esse padrão de vela aqui é aquele padrão de vela que ele me dava as duas oportunidades. Ou eu podia comprar, né? Ou eu podia comprar, ou eu podia vender. Eu comprei. Quando eu vi que o mercado reverteu, eu virei a mão na última hora ali e show, gain. Conhecimento é poder, pessoal. Uma vez que você aprende, é igual andar de bicicleta. Ninguém tira mais de você o conhecimento. Aí é você com você em busca dos seus sonhos, tá bom? Você quer fazer parte do treinamento? Os links de aquisição estão aí abaixo, estão na descrição. Qualquer dúvida a respeito disso, só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, lá no Instagram, tá? Você quer fazer aquisição de indicador também? É só entrar em contato comigo. Qualquer horário, dia e noite, as inscrições são 24 horas por dia, não tem fim de semana, não tem noite, tá? É automático. Fez aquisição, já recebe o e-mail, começa a entra no treinamento, faz sua senha e começa a estudar, tá bom? Deixa aí no seu comentário, deixa aí escrito nos comentários dicas de ouro depois das aulas, o seu like, se inscreve no canal. Eu fico muito feliz de ver você por aqui, crescendo em conhecimento. Um beijo no coração, um ótimo fim de semana. Te vejo numa próxima aula, no próximo trade. Fui!